Fala galera, quem fala é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai dar início à aula 3 do curso Desenvolva o seu site profissional passo a passo. E na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre HTML5. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ensino você a ganhar dinheiro com tecnologia. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos relacionados à área de programação e também à área de investimento. Na aula de hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o HTML5. Se você chegou até aqui e não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, porque é fundamental para que consiga ter um bom entendimento desse conteúdo. Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o GitHub, que é uma ferramenta de versionamento de código-fonte, e na aula de hoje a gente já vai colocar a mão na massa e já vamos conhecer um pouquinho sobre o esqueleto de um site que é o HTML. Então, sem mais delongas, peço também que vocês me ajudem, porque agora é domingo, 7 de maio, às 8 da noite. Eu estou aqui gravando esse conteúdo gratuito para vocês. Então fortalece aí e vem comigo. Então vamos lá, galera. Na aula de hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o HTML5. Bem, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre a internet, antes de falar sobre o HTML em si. A internet em si, pessoal, hoje está em cima desses três pilares, que é o HTML, CSS e JavaScript. Quando se fala de internet, não tem como falar desses três itens que aqui foram apresentados. Então, antes de a gente falar sobre HTML, a gente precisa entender um pouquinho dessa base. Então, diante dessa estrutura de um site, a gente tem o esqueleto, que é o HTML. A gente tem o CSS. O que seria o CSS? Seria a imagem, seria aquilo que a gente vê, seria aquela interface bonita. Então, é através do CSS que a gente consegue definir essa aparência, né? Então HTML é o esqueleto, CSS é a aparência. E aonde que entra aqui o JavaScript? O JavaScript é como se fosse a circulação sanguínea. Por quê? É através do JavaScript que a gente vai fazer interações dentro do site ou dentro do sistema. Então é através do JavaScript que eu vou conseguir enviar alguma informação para o servidor, pegar alguma informação do servidor, fazer alguma ação que interage ali com o usuário. Então a gente tem essa estrutura que compõe uma página de internet: HTML, CSS e JavaScript. Bem, então no HTML a gente tem a estrutura, que é a base. Depois no CSS a gente tem a apresentação. E por último a gente tem o JavaScript, que é o comportamento, é o que o sistema vai fazer, o que o site vai fazer. E para todas as aulas a gente vai ter uma aula específica. Então hoje é a aula de HTML, depois é CSS, depois JavaScript, ok? Então, não existe internet sem HTML, CSS e JS, no caso é JavaScript. Vamos direto à sigla. O que significa HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Não sei se meu inglês está bom, estou aqui aprendendo, né? Para quem me acompanha lá no @DevInvestidor, estou numa saga aí que é o Dev Fluent. É um quadro onde eu estou mostrando a minha rotina como programador, pegando essa fluência. Vou colocar esse cardzinho da Fluent aqui em cima, caso você queira acompanhar. E traduzindo aí essa palavra em inglês, ela significa linguagem e marcação de hipertexto. Prestem muita atenção no que está em negrito, marcação. HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. Então, caso alguém fala para ti, eu vou programar em HTML, nossa, revira os olhos porque está errado, ok? Então, o HTML é uma linguagem base da internet e ela foi criada para ser de fácil entendimento por seres humanos, nós, e também por máquinas. Então, a gente já teve um contato inicial com o HTML na nossa primeira aula, onde a gente editou o HTML do site do G1, vocês lembram? Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo de um código HTML. A gente tem aqui algumas tags e algumas informações aqui dentro. Então, é muito simples de ler, né? A gente consegue ver que tem uma abertura aqui, um fechamento aqui, tem um título e tem um texto aqui, beleza? HTML não é uma linguagem de programação. Reforcem isso. HTML não é uma linguagem de programação. Não quero nenhum aluno meu falando isso. Eu programo em HTML. Pelo amor de Deus, eu coloco a minha cabeça debaixo da terra. Não façam isso. E não tem como a gente falar de HTML sem falar das tags, porque todo HTML funciona através das tags. O que é uma tag? Tag é uma marcação utilizada para definir a estrutura e o conteúdo de uma página web. Olha que interessante.
Não sei se vocês perceberam, mas a logo do Dev Investidor, que está aqui embaixo, ó, ela é composta por uma tag, abertura, e uma tag aqui, ó, Dev Investidor. Então, a logo do Dev Investidor, ela tem essa tag justamente para remeter essa área tech. Então, tem a parte da tag e tem a parte do dinheiro, né? Então, eu ensino vocês a ganhar dinheiro com tecnologia. Então, tudo isso foi materializado através dessa logo. E, no primeiro tipo de tag, a gente tem o tipo de tag de abertura. Então, basicamente, para boa parte dos elementos, a gente tem que dizer que a gente está abrindo algum elemento. Então, eu, nesse caso aqui, estou abrindo um parágrafo, ok? E dentro desse parágrafo eu posso colocar alguma informação. E também a gente tem as tags de fechamento. Então, eu abro o parágrafo e depois eu fecho ele. Coloco conteúdo ali dentro, por exemplo, Karan, melhor professor do mundo, e fecha a tagzinha, beleza? Porém, tem algumas tags dentro do HTML que são as tags auto-fecháveis, ou seja, ela não precisa de fechamento. Então, a gente tem algumas tags com essa proposta, que são BR, IMG, Input, Meta e Link. Quando vocês verem isso na prática, vocês vão entender o porquê que não faz sentido elas terem esse fechamento. E quando a gente fala do HTML, o título da nossa aula é HTML5. Então, o que é o HTML5? O HTML5 é a versão mais recente da linguagem HTML, com novos elementos, atributos e comportamentos. O HTML5 ele veio muito de encontro à web semântica. O que é a web semântica? É através da web semântica que você consegue descrever num maior detalhamento qual é o conteúdo daquela página. Para que isso é importante? Para que os motores de buscas como o Google, ChatGPT, enfim, saibam do que se trata aquela página. Então o HTML5 veio muito de encontro a isso, porque a gente vem de um volume muito grande de conteúdo, e de que maneira que a gente organiza os conteúdos. Então o HTML5 foi criado com o objetivo de facilitar a organização desses indexadores para que a gente consiga ter essa web semântica. Aqui a gente tem algumas tags, né, que foram adicionadas no HTML5, então a gente vê tags aí que são utilizadas com bastante frequência, header, footer, section, enfim, uma infinidade de tags que foram adicionadas. Aqui eu trouxe só algumas, mas tem outras também que foram adicionadas. E entendendo um pouquinho dessas versões do HTML, a gente teve o nosso HTML versão 1 lá em 1991, um ano antes do Karan nascer. Depois a gente teve o HTML2, HTML3, XHTML a partir de 1999, XHTML a partir ali do ano 2000 e ali em 2014 a gente teve o HTML5. Muito interessante a gente ver isso porque eu trabalho com tecnologia desde 2009, ou seja, eu já comecei a trabalhar numa época que não existia HTML5, né? Então eu passei por todo esse processo de mudança e evolução. E quando a gente fala de HTML, a gente tem que lembrar também da W3C. O que significa W3C? A W3C, o significado da palavra é World Wide Web Consortium, e ela é a principal organização de padronização da internet. Então, ela consiste num consórcio internacional com cerca de 450 membros, agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade do quê? Estabelecer um padrão para a criação e interpretação dos conteúdos da internet. E a W3C, ela tem algo muito legal, que é o W3 Schools, que é uma escola virtual que pode aprender gratuitamente o HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, Bootstrap e por aí vai. Tem uma infinidade de conteúdos lá na W3. Para que vocês tenham uma ideia disso, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho da W3 School. Aqui é o site deles, tá? E aqui a gente consegue ver uma infinidade de cursos gratuitos, onde consegue aprender HTML, CSS, JavaScript. E talvez alguém aqui me questione, pô caramba, tá tudo em inglês. Sim. Se eu pudesse falar e dar uma dica para vocês, para quem está começando e quer se especializar na área, cara, aprenda inglês. Eu já estou na área há 15 anos, eu não tenho fluência no inglês ainda, e eu me arrependo muito de não ter isso ainda, porque eu poderia estar recebendo 3, 4 vezes do que eu recebo hoje. Então, qualquer documentação, qualquer livro, normalmente a gente vai ter mais conteúdo aí no idioma inglês. Então, eu recomendo muito que vocês estudem inglês. Mas,
essa desculpa não vale para não dar continuidade na absorção desse conhecimento, porque mesmo sendo em inglês é muito fácil de entender. Eu vou mostrar isso para você. Então eu vou clicar aqui, ó, Aprenda HTML. E, meu Deus, digamos que eu não saiba nada de inglês. Tá tudo bem. Posso vir aqui, ó. Aqui é um pluginzinho para o Chrome, consegue baixar, né? Então, tu vem aqui, ó, nas extensões, ó, Google Tradutor Chrome. Digita isso aí, extension, ó. Aí tu vem aqui e tu já adiciona essa extensão, né? Eu já tenho ela adicionado. E através dessa extensão, de maneira muito simples, tu pode clicar nela aqui, ó, traduzir essa página. Ela já vai traduzir. Então, não tem problema para tu aprender se você não sabe inglês. Só utilizar aqui o tradutor e tu vai entender de maneira muito rápida e direta, ok? Então aqui, pessoal, é muito interessante porque essa didática que a W3C traz, ela traz para todas as opções aqui de HTML, CSS, JavaScript e por aí vai, né? Então, é uma didática assim, muito simples de se entender. Basicamente, tu vai passando aqui, ó, introdução, editores, ó, o que é HTML, ele vai te explicando e vai te trazendo exemplos também. Olha só que interessante, ele traz o exemplo e aqui tu pode simplesmente alterar o exemplo, ó, H2, teste caram, vou fechar aqui o H2 e ele automaticamente já renderizou o elemento ali. Então, todos os exemplos que a W3 traz aqui, pessoal, a gente consegue estudar por aqui. Então, para quem está começando, na minha avaliação, essa é uma excelente referência para tu entender um pouquinho sobre HTML, CSS e JavaScript. De maneira muito direta, todos os elementos aqui foram mapeados, foram explicados, de que maneira funciona, como não funciona. Então, é só tu ir acompanhando por aqui que certamente tu vai conseguir entender, tá? Então, vamos ver aqui, HTML básico. Ó, ele explica o porquê que tem essa anotação no HTML, os headers, os parágrafos, né? Então a gente percebe que é uma estrutura muito simples, né? Abre, coloca, ó, links. Então ele vai te explicando caso a caso, ok? O que eu posso dizer para vocês também é que não precisa, pessoal, vocês conhecerem todas as tags HTML, tá? Porque a gente utiliza isso de acordo com a necessidade, beleza? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link aqui para a W3 School. E depois que a gente falou um pouquinho da W3 School, é importante a gente conhecer um pouquinho da IDE. O que significa IDE? IDE significa Integrated Development Environments. Traduzindo, ao pé da letra, a gente tem aí o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que é um software que reúne várias ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de aplicativos, sistemas, página web, entre outros projetos. Aqui eu coloquei o exemplo de algumas IDEs, eu já usei todas elas. Aqui a gente tem aqui o Android Studio, Notepad++, IntelliJ, Visual Studio Code, Sublime, Eclipse, enfim. E tem outras aqui disponíveis no mercado. Então, a IDE ela vai nos auxiliar a desenvolver de maneira mais assertiva. E no dia de hoje não existe programador sem IDE, pessoal. Eu me lembro quando eu fiz um curso de Java, há cerca de 10 anos atrás, o professor começou nos ensinando a programar isso aqui, ó. Bloco de notas, aqui. Eu vim aqui, vamos iniciar um código HTML. Então, a gente faz isso aqui e percebe como é custoso eu ter que escrever tudo isso e ter que lembrar de todos esses elementos? Então a IDE, pessoal, vem para nos ajudar a escrever esse código-fonte. Então não existe hoje programador que não utilize IDE, não faz sentido não usar. E agora a gente já vai para a nossa atividade 3. E para fazer essa atividade 3, eu já quero começar com vocês aqui, baixando uma ferramenta que vai ser a nossa IDE aqui do curso. Vai baixar a ferramenta Visual Studio Code, ou VS Code. Essa ferramenta bonitinha aqui, minha preferida. Para baixar é ridiculamente simples. Você vai clicar aqui no Download. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também, ou basta colocar aí no Google
que você certamente vai conseguir achar. Então, tu baixa a versão de acordo com o teu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, beleza? E ele já está baixado na minha máquina, ok? Eu não vou baixar, mas para vocês aí só baixa next, next, next e só sucesso. Olhando um pouquinho sobre a atividade 3, a gente vai ver que a gente vai ter que criar um novo repositório no GitHub e cloná-lo. Então, vamos lá. GitHub. Vocês já criaram essa conta na primeira aula, né? A gente vai vir aqui em repositório. Vou criar um novo repositório e vai ser atividade 3. Atividade 3. Beleza? Vou deixar como público mesmo e vou criar o meu repositório. Legal, tá aqui. Agora eu tenho que fazer o clone dessa pasta. Ó, acessei aqui o meu terminal. No caso de vocês, vocês provavelmente vão estar utilizando aquele terminal do Git, né? Então vocês vão digitar aqui Git e vai aparecer o terminalzinho. Eu até tenho aqui, ó. Vou até fazer por ele. Git bash. Ó, vou até fazer por ele para que vocês consigam fazer também. Então aqui vou dar um ls e aqui vou dar um cd. Vou dar um cd. E a pasta que eu quero fazer o clone é a pasta dev. Só para reforçar um pouquinho esses comandos, né, pessoal? cd : ele volta a uma pasta anterior. E cd, o nome da pasta, eu acesso aquela pasta. Então o nome da pasta aqui vai estar no disco C, que é a pasta dev. Dentro da pasta dev eu tenho a pasta git, ok? Você pode utilizar a tecla tab para fazer o autocomplete para você. Ó. Então eu digitei gi, tab, ele já completou para mim. Beleza? Então tá, agora eu posso vir aqui e clonar esse repositório. Então eu clico aqui e vou dar um git clone. Botão direito, paste. De vez em quando ele acontece isso, eu não sei porquê. Acho que é um bugzinho da ferramenta, mas se eu fazer de novo, ó, ele já vai direitinho. Fiz o clone. E agora ele está me dizendo, ó, você tem o repositório, porém ele está vazio. Então, se eu vir aqui, eu posso acessar aqui, git, atividade 3, repositório está vazio. Então, beleza. Então, primeira coisa, criei o repositório e clonei ele. Agora, eu vou criar meu primeiro site com uma foto minha, né? Então, aqui, pessoal, eu já quero que vocês tenham um contato um pouquinho mais direto com HTML. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. E aqui, eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Que é, vir aqui, eu vou fechar. Bem, primeiro eu vou só dar uma visão geral do VS Code, tá? Esse VS Code ele está em inglês, mas eu consigo traduzir ele, tá? Eu consigo traduzir ele através de alguns plugins. Então, aqui a gente tem o menu, File, Edit, Selection, enfim, a gente pode conhecer isso aqui em um pouco maiores detalhes. Aqui a gente tem o explorador, uma pesquisa, um controle de código-fonte e, não menos importante, que a gente tem as extensões. Existem aqui algumas extensões instaladas, né? Essas extensões elas são instaladas para facilitar o nosso processo de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui eu não vou instalar extensão nenhuma, mas se eu não me engano tem até uma extensão aqui para deixar ele em português, quer ver? Português. Ó, Português Brasil. Então, tu pode baixar essa extensão aqui e já vai deixar ele com o idioma português. Ó, vou até instalar aqui para mostrar para vocês como é fácil. Change Language and Restart. Olha só, agora já está como português, beleza? Então agora está mais fácil para quem não domina o inglês ainda. Agora aqui, pessoal, a gente vai abrir a pasta, que foi a pasta que a gente fez do clone. Então eu vou vir por aqui, vou aqui em Dev, Git e Atividade 3, ok? Então selecionei a pasta. E agora, dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo. Para criar um arquivo, eu vou clicar aqui com o botão direito, novo arquivo. O arquivo que eu vou colocar vai se chamar index.html. Perceba que assim que eu coloquei HTML, ele já mudou o carinha aqui do lado. Para facilitar, pessoal, eu tenho que criar a estrutura do HTML5.
IDE já me auxilia nesse sentido. Então, se eu digitar HTML5, ó, ele já vai gerar para mim todo o código da HTML5. Então, aqui eu vou colocar no title atividade 3, beleza? Agora, se eu acessar aqui essa página, já tem um arquivo ali, eu vou abrir e já abriu esse arquivo. Olha só que interessante, ó, o title está lá em cima, ó, atividade 3. E agora, pessoal, basta que a gente adicione dentro do body, que é o corpo, as informações referentes ao nosso site. Então aqui existem uma infinidade de tags para serem exploradas. Então eu vou trazer algumas tags aqui, só para que vocês tenham essa noção. Todas essas tags vocês conseguem ver aqui no W3 School de maneira bem detalhada, tá? Então, ó, básico. Vamos ver aqui, ó, pô, que legal, ó. Tem o H1 e tem o P. Vou copiar isso aqui e vou colocar no body. O body, pessoal, é o corpo do nosso site, então é aqui que a gente vai colocar as informações, beleza? No head, na cabeça, né, a gente vai ter aqui algumas informações referente a meta, referente a title, as importações a gente vai colocar aqui também. Então, por exemplo, eu quero importar um arquivo externo, um arquivo de CSS, que a gente já vai entender na aula seguinte, um arquivo de JavaScript, a gente vai colocar esse import aqui, tá? Como script. Então, a gente vai entender isso em maiores detalhes na próxima aula. Coloquei aqui o H1 e o parágrafo. Então, assim que eu atualizo isso, olha que interessante. Já apareceu aqui o meu H1 e o meu parágrafo. Então, eu posso colocar aqui no H1 o meu nome, por exemplo, Aran Alves Pereira, e vou colocar aqui minha profissão. Profissão. Programador. Beleza? Bom, pessoal, vim aqui para informar que o cara esqueceu de um negócio. Que aqui no site já é meio que um spoiler com o que tá ficando. Tá Vinícius Alves. E para eu modificar no site, aqui eu tenho que dar um Ctrl S, entendeu? Para salvar. Ele esqueceu disso. Então eu dou um Ctrl S, aí eu dou um F5 na página e ó, agora vai Vinícius Alves Pereira. Então é isso aí. Atualizei aqui e eu posso ir colocando mais informações, beleza? Olha que interessante, aqui a gente tem uma infinidade de opções, a gente tem imagem, tá? Então eu posso vir aqui e colocar uma imagem. Vamos colocar uma imagem aqui, ó. Já tem até um exemplo pronto aqui, ó. Imagem, então eu vou copiar isso aqui. Ó, percebam que a imagem, ela não tem tag de fechamento. Então, parágrafo tem, o H1 tem, mas a imagem não tem, porque não precisa ter. Então, será que vai funcionar isso aqui? Vamos lá ver. Não funcionou. Não funcionou por quê? Porque essa imagem não existe. Então, a gente precisa adicionar essa imagem no nosso repositório. Então, eu vou baixar uma imagem aqui. Vamos ver se existe alguma imagem do cara na internet. Olha lá. Vou baixar essa imagem aqui. Vou salvar ela. Eu vou salvar ela dentro da pastinha lá que eu coloquei. Dev atividade 3 e vou salvar com esse nome mesmo. Então agora dentro aqui, ó, do meu repositório já tem uma imagem profile. Basta eu vir aqui no CRC e colocar a imagem profile. E agora atualizando lá, ó, já atualizei com sucesso a minha fotinho, beleza? E aqui, pessoal, eu posso ir colocando uma infinidade de campos, como por exemplo, input. Digamos que eu queira captar alguma informação do usuário. Eu posso vir aqui, ó. Vamos pegar aqui. Onde é que está os inputs? Input. Ó, HTML input types. Então, vou copiar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar lá. Inputs são entradas de texto. Deixa eu alinhar aqui direitinho. Ó, salvei. Acessei aqui agora. Olha só a quantidade de input que eu coloquei, ó. Input de data, input de cor, input de escolher ficheiro. Percebam que de maneira muito rápida eu adicionei esse item aqui. Então, através dessa apresentação, você vai ter a capacidade agora de criar o seu site. Então, eu quero que você vá lá, crie um repositório no GitHub,
coloque uma foto sua, coloca os elementos ali do seu agrado, IMG, input, e depois me tira uma fotinho e me apresenta que eu quero dar uma olhada para ver se tu teve sucesso nessa atividade. Será que o Vinícius vai conseguir fazer? Eu consegui, hein, galera? Eu quero ver vocês. Muito bem, agora sem mais delongas, a gente vai também fazer a nossa alteração lá no blog do curso, que é o nosso blog aqui. Qual vai ser as alterações que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, fechar aqui, a gente vai alterar o link para o vídeo da aula 2. O que seria isso? Lá na aula 2, que a gente colocou na aula passada, na aula de GitHub, ele está com o link da aula 1. Então, como a gente já gravou essa aula, agora a gente vai colocar ali. Então, abrindo aqui o VS Code, eu vou abrir a pasta referente ao nosso repositório, que está aqui, curso site profissional. Vou lá na aula 2, e na aula 2 eu vou ter um elemento que é o vídeo, que é esse vídeo aqui. E aqui vou ter um link. Então, esse link aqui, eu tenho que colocar o link lá da aula 2. E o link da aula 2 é esse link aqui. Ok? Vamos salvar. Eita, peguei o link errado, na verdade. Deixa eu pegar aqui. O YouTube ele tem uma sacada, né, que quando a gente vai pegar esse link, eu tenho que exportar ele como frame. Então eu pego esse cara aqui. E agora, com base nesse cara aqui, ele vai me disponibilizar um link aqui. Ó, agora sim. Que é o embeds dele. Então eu copio isso aqui e jogo aqui dentro. Atualizando agora. Já foi atualizado com sucesso. Aula 2 e a apresentaçãozinha lá da aula 2. Beleza? E agora a gente vai ter que também criar a aula 3. Então, para criar a aula 3, né, a gente já sabe que é muito simples. Se eu clicar aqui na aula 3, ó, ele está direcionando para uma página nada a ver. Então, como que a gente cria? Copia e cola, né? Famoso. Aula 3. Aqui eu vou renomear para aula 3. Beleza? Aqui a aula 3 é sobre HTML5. Opa, eu vou dar um Ctrl H aqui, né? Ó, e vou substituir para HTML5 em todo o local. Replace all. Beleza? Dentro do index eu tenho que alterar também, né? Porque está direcionando para um local nada a ver. HTML5 e eu vou colocar aqui para aula 3. Aula 3. Muito bom. E dentro do aula 3 eu tenho que também colocar o link da apresentação da aula 3. Que está direcionando para a aula 2, né? Que eu copiei e colei. Então, aqui na apresentação, eu vou colocar aqui o link da aula 3, que é esse finalzinho aqui. Beleza? Feito isso, eu vou atualizar. Vou acessar aqui o aula 3 e já está lá a nossa apresentação. E na aula seguinte a gente atualiza e coloca o vídeo da aula 3. Precisa atualizar também esse texto e também esse texto aqui, né? Esse texto aqui e esse texto aqui. Mas eu vou deixar para fazer isso na aula seguinte. Beleza? Então, essa foi a nossa aula 3. Espero que você tenha conseguido fazer esse exercício. E se vemos na próxima aula. Aula essa que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o CSS. Aquele abraço e até!